Olá, eu gostaria de cumprimentar os professores avaliadores e a todos que estiverem assistindo a esse vídeo. Eu irei apresentar um resumo expandido para o Encontro de Iniciação Científica da UVA, intitulado Violência Silenciosa, uma abordagem crítica acerca da violência psicológica contra a mulher na série MAGE, que teve a mim, o Elida Brito, como autora, a Cíntia Albuquerque e Maria Manuela como coautoras e como orientadora a professora doutora Betânia Moraes. Nesse primeiro momento, eu queria dizer que a abordagem dessa pesquisa se deu através do relacionamento entre relatórios e a série MAGE, que foi lançada recentemente na Netflix e trata de uma maneira muito condizente com a realidade dos principais problemas que permeiam o abuso psicológico contra a mulher, como a maneira que o agressor age tentando intimidar e vulnerabilizar a vítima, as dificuldades de reconhecimento da situação de violência e a paralisia, a dependência emocional, o medo de sair daquele relacionamento. Com isso, nós buscamos demonstrar o quanto essa modalidade de violência doméstica é impactante, tendo em vista que muitas vezes ela ocorre de uma maneira silenciosa e sutil. Ao final desse trabalho, nós perceberemos o quanto o ciclo da violência acarreta danos permanentes na autoestima das vítimas e, por causar uma confusão mental, pode durar por anos, além de ser o reflexo de muitas questões sociais. Para a elaboração desse trabalho, utilizamos também o relatório Visível e Invisível, a vitimização das mulheres no Brasil e o Decreto-Lei nº 14.188, que definiu a violência psicológica como crime, tendo em vista que ele trouxe uma maior atenção para essa problemática, causando também uma inquietação que motivou na escrita desse resumo. Em relação à metodologia, ela se trata de uma pesquisa de natureza básica. O método utilizado foi o indutivo, uma vez que partiu de premissas particulares, como a distorção da realidade pelas vítimas, que não se consideram dessa forma, a permanência no relacionamento abusivo e a maneira como os agressores atuam, para a premissa geral de que a violência psicológica contra a mulher constitui-se como um ciclo que pode durar anos e tem consequências avassaladoras na vida das vítimas. O objetivo de estudo foi o explicativo, tendo em vista que buscou identificar os aspectos que caracterizam essa problemática. O procedimento utilizado foi o teórico-bibliográfico e a abordagem se deu nos âmbitos qualitativo e quantitativo. Dando sequência à apresentação, eu queria trazer a previsão dessa modalidade de violência no Decreto-Lei nº 14.188, que eu já mencionei, que diz que ela se caracteriza por causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, seus comportamentos, suas crenças, suas decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação ou manipulação. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência durante a pandemia. Logo, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de violência doméstica. E em relação ao perfil, essa pesquisa aduz que grande parcela das vítimas são mulheres jovens de 16 a 24 anos, pretas e separadas, divorciadas. Essa caracterização reflete o quanto que esses fatores de vulnerabilidade que marcam esses grupos estão diretamente associados aos índices de violência doméstica, principalmente quando se trata das mulheres divorciadas, tendo em vista que no processo de rompimento conjugal, apesar da tentativa de interrupção da violência, os riscos de agressões aumentam, chegando a uma marca que significa um nível mais elevado de vitimização, que é 35%. Nesse sentido, pode-se analisar a série MAGE, da Netflix, que relata a história de Alex, que após um episódio de violência, fugiu de casa com a sua filha, Madge. Essa série, ela reflete com muita representatividade a realidade, uma vez que a personagem, assim como na grande maioria dos casos na sociedade brasileira, busca maneiras de sair da situação de violência, mas volta para o relacionamento devido à dependência financeira, à dependência emocional, à operação entre momentos alegres e tristes, e ao fato de muitas vezes verem até o cônjuge como uma boa pessoa, em uma verdadeira confusão perceptiva que ocasiona eventos cíclicos de violência podendo durar por anos. Então, outro aspecto que deve ser analisado é o modo como se dá a agressão,
tendo em vista que a intenção do agressor normalmente é fazer com que as mulheres sintam-se desprezadas e sem valor. E como fenômenos de enlaces psíquicos, elas passam a perder a autoestima, desenvolver insegurança nos sentimentos, que variam de um extremo a outro e se tornarem até submissas, ingênuas, vulneráveis, racionalizando e negando os motivos e bloqueando o impulso de fuga. Esse conjunto de fatores faz com que, mesmo quando elas buscam ajuda, elas apresentem dificuldades para lembrar partes importantes da história, além de terem alterações na percepção do evento traumático, perdendo a noção de tempo e de espaço. Em determinado momento da série, quando a protagonista está em negação e não percebe o crime do qual ela foi vítima, uma outra personagem que viveu esse efeito progressivo dessa violência diz que o ato de bater em uma parede perto dela é uma forma de abuso. E com as próprias palavras da personagem, ela diz que antes de morderem, eles latem. Antes de baterem, eles batem perto de você. E, no fundo, eu acho que a personagem sabia que em uma próxima ocasião era isso que aconteceria. Tanto é que ela fugiu de casa. Então, essa fala da personagem evidencia o quanto que esse crime se dá de uma maneira cumulativa. Ressalta-se também que a incapacidade das mulheres de elaborar essas vivências, essa função instintiva de proteção que acaba ficando danificados, prejuízos emocionais e cognitivos envolvidos ocasionam uma passividade, uma paralisação, que podem ser, inclusive, confundidas com a aquiescência. Isso leva a uma dificuldade de encontrar alternativas, de apresentar medidas eficazes para sair daquela situação. Então, isso se evidencia também na explicação de uma outra personagem que diz que elas voltam com mais frequência do que você imagina. A maioria precisa de 7 tentativas até finalmente partir. Então, trazendo isso para a nossa realidade, tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que 44,9% das mulheres não fizeram nada em relação à agressão mais grave sofrida e 16,8% não consideraram importante fazer a denúncia. Outra realidade deveras necessária, tratada na série quando a protagonista não considera a possibilidade de um abrigo para vítimas de violência porque ela detestaria pegar a vaga de alguém que realmente sofreu abuso. Então, isso retrata a dificuldade das vítimas de se reconhecerem dessa maneira, haja vista que no contexto de violência psicológica não há uma agressão física inicialmente. Dessa forma, é imprescindível a visualização dos mecanismos de superação desse problema, com a devida atenção ao comportamento de passividade das vítimas e aos eventuais transtornos psicológicos decorrentes das alterações na fisiologia do organismo em contextos de estresse, de ameaças constantes. Então, além disso, seria muito interessante que houvesse uma maior informação e publicização dos primeiros sinais de violência, para que ela seja refreada antes que ela se agrave. E o reforço também na atuação dos centros especializados na divulgação desse conhecimento para a sociedade. Então, é fundamental para a superação desse ciclo que foi apresentado na série Mage que essas medidas sejam tomadas. Então, para encerrar essa fala, eu queria reiterar a relevância da abordagem dessa temática, tanto no campo acadêmico quanto no legislativo, que justifica-se pelos fatores que eu já mencionei que não podem ser dissociados do contexto social e da posição das mulheres na sociedade. Então é isso, muito obrigada, eu espero ter transmitido da melhor maneira as ideias referentes a essa problemática.